Existem diversas lendas urbanas no mundo, mas você conhece a história do cavaleiro sem cabeça? Em resumo, essa é uma lenda popularizada nos Estados Unidos, porém tem raízes na Europa. Nesse sentido, é uma história que faz parte da cultura de diferentes países. Além disso, tornou-se uma referência da chamada cultura pop ao ser transformada em filmes, livros e até séries. Como principal exemplo, o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, produzido por Tim Burton. Para além do protagonismo em produções artísticas, o Cavaleiro Sem Cabeça está presente em outros contos do folclore europeu. No geral, esse processo é consequência da moral envolvida na lenda. Apesar de ser uma lenda urbana popular, a origem dessa história está dividida entre a Escócia e a Irlanda. De qualquer modo, as raízes europeias da história do Cavaleiro Sem Cabeça se relacionam com suas principais características. Em resumo, a figura do Cavaleiro Sem Cabeça está associada a elementos da Idade Média. Para além da própria figura do cavaleiro, as vestimentas rudimentares, o corcel negro e demais hábitos remontam à tradição medieval. Nesse sentido, a origem do personagem está associada às brigas entre clãs tradicional na Europa medieval. Comumente, associa-se a figura de cavaleiro ao clã MacLean, do distrito de Lochbuie, na Escócia. Entretanto, também é possível encontrar versões que colocam como um dos cavaleiros reais na Irlanda. De qualquer modo, a lenda urbana reconta conflitos familiares na busca por poder. Assim, uma das principais lições relacionadas a essa história refere-se à ganância dos filhos em relação aos posses dos pais. Porém, pode-se interpretar pela perspectiva da ganância dos seres humanos no geral, principalmente em relação ao poder e riqueza. Segundo a lenda, o nome original do Cavaleiro Sem Cabeça é Evan, um jovem que foi filho e herdeiro do clã MacLean. Entretanto, Evan tinha muita inveja e ódio de seu pai, e acabou envolvendo-se em grandes conflitos com ele. Eventualmente, as diferenças foram resolvidas como se fazia na época, por meio de um duelo, ainda que fosse pai e filho. Rivalidade entre os dois levou o clã à desgraça, e somente a prevalência de um poder resolver esse conflito. Assim, ambos se encontraram no campo de batalha de Lochbuie no ano de 1538. Nessa batalha, tanto o pai quanto Evan levaram seu próprio exército, mas no final trágico do herdeiro simbolizou o início de sua maldição. Após ser decapitado com um golpe de machado desferido por um dos soldados de seu pai, Evan não conseguiu morrer. Geralmente as lendas urbanas dizem que sua raiva era tanta que o corpo e a alma não se desprendaram do plano físico. Por outro lado, alguns afirmam que foi uma maldição de Deus que o fez virar o Cavaleiro Sem Cabeça, como uma punição por ter desonrado seu pai. Desde a Batalha de Lochbuie, Evan vive na figura do Cavaleiro Sem Cabeça, cavalgando em seu corcel negro para colher as almas dos traidores nos campos de batalha. Nesse sentido, a figura do Cavaleiro Sem Cabeça é representada por um homem sem cabeça, montado em um corcel negro. Além disso, utiliza vestes medievais puídas em tons sombrios. Costuma cavalgar de forma audível. Por fim, algumas lendas urbanas contam que ele carrega consigo a cabeça decapitada. Entretanto, outras narram que ele não possui a parte do corpo e está em busca dela. Como é comum nas lendas e mitos, existem outras versões. No geral, a mais preponderantemente refere-se a um presságio, um mau agouro, que Evan encontrou antes da batalha contra seu pai. Segundo essa versão, o filho do clã Lochbuie encontrou uma figura mítica chamada Fada Lavadeira. Em resumo, essa é a figura de uma idosa, conhecida no folclore escocês
por ser uma mensageira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Além disso, a fada lavadeira era responsável por lavar as roupas dos guerreiros que morriam no combate. Desse modo, ela foi encontrada por Eve enquanto enxaguava uma pilha de camisetas manchadas, com sangue no dia anterior à batalha de Logobuyé. Sendo assim, decidiu perguntá-la se aquelas roupas eram seus inimigos ou aliados. Como consequência, acabou descobrindo que a sua roupa estaria entre elas, fazendo o futuro cavaleiro sem cabeça entrar em desespero. Entretanto, a fada lavadeira afirmou que ele poderia reverter aquele destino cruel, caso sua esposa o servisse manteiga ao amanhecer. Porém, ela teria que fazê-lo espontaneamente sem aviso algum de seu marido. Ainda que tivesse uma saída para a situação, o destino não sorriu para Eve. No dia seguinte, a esposa o serviu um pão seco antes da batalha contra seu pai. Posteriormente, os eventos se sucederam e o presário se concluiu, dando origem ao Cavaleiro Sem Cabeça.